Nós vamos dar prosseguimento à exposição do Evangelho de Mateus. Queria convidar você a abrir Mateus capítulo 19. Mateus 19, e são 3 versículos apenas, uma pequena seção, dos versos 13 ao verso 15. Mateus 19, 13 a 15. Diz a palavra do nosso Deus. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, mais uma vez rogamos ao Senhor que se apiede do teu povo, que cative a nossa mente, silencie a nossa boca, aquiete o nosso coração. Cuide, Senhor Deus, das crianças que estão em nosso meio, e que até mesmo elas também sejam ricamente abençoadas, Senhor Deus, pela pregação da Tua palavra. Ajuda as suas mães, Senhor Deus, para que tenham sabedoria agora. Aos irmãos, que o Senhor os conceda paciência e santo temor, Senhor, para que Cristo seja revelado no nosso meio. E para que nós, como pequeninos, possamos ser ensinados, instruídos pelo nosso Pai no Evangelho do Seu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. Qual é o maior plano que você tem para a sua casa? Qual é o maior desejo que você tem a respeito dos seus filhos? Todo pai, toda mãe, todo aquele que não é pai nem é mãe ainda, mas deseja um dia ser, já imagina como vai ser seu filho mais adiante. Os planos são muitos, irmãos. Com quem ele vai casar, onde ele vai trabalhar, onde ele vai morar. Será que ele ainda vai ficar na nossa cidade? Será que ele vai para outro lugar? Será que ele vai morar próximo aos pais? Será que ele vai querer ter contato conosco depois de ficar adulto? E aí começamos a fazer planos, a respeito dos filhos. Que bom seria se ele pudesse crescer profissionalmente. Que alegria se ele pudesse ter um bom sustento, um bom marido, ter outros filhos. Todos esses são planos justos. Tudo isso você deve começar a pensar a respeito dos seus filhos. Você deve fazer planos para o futuro e deve entregar os seus filhos aos pés de Cristo. Na pequena e breve narrativa que nós acabamos de ler, é exatamente essa cena que nós podemos perceber. Alguns pais, eles sabem que Cristo está ali. No contexto, muito provavelmente, eles já vinham ouvindo o ensinamento do Senhor a respeito de perdão, a respeito de divórcio, de casamento. E agora esses pais trazem a Cristo os seus filhos. Não tenha dúvida que
esses homens e mulheres tinham muitas dúvidas a respeito dos seus filhos, do futuro deles. Todas essas perguntas que nós nos fazemos agora, para aqueles que já são pais e para aqueles que pretendem ser, todas essas dúvidas, eles também tinham. Mas há uma decisão singular que mudou a vida dos filhos desses casais para sempre. Porque eles decidiram entregar seus filhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu queria tratar hoje com a igreja especificamente sobre esse tema. É bem verdade que a sessão que nós vamos entrar agora, a partir do verso 13, ela é bem longa. Ela vai do verso 13 do capítulo 19 até o verso 16 do capítulo 20, com um propósito, majoritário, um propósito maior, que é fazer um contraponto entre a doutrina farisaica, o legalismo dos fariseus, que acabou de ser revelado a respeito do divórcio, e do repúdio à mulher, com a doutrina graciosa da salvação do Senhor. Não posso negar isso. O ponto dessa sessão é esse, ou o contraponto. Mas é possível, hermeneuticamente, que nós também possamos utilizar subseções dessa grande sessão. E é isso que eu quero fazer com os irmãos hoje. Nós vamos ver do verso 13 ao verso 15, essa cena onde os pais entregam seus filhos aos pés de Cristo. E queria, inclusive, propor um tema para a igreja. 3 passos para que a bênção do Senhor estejam sobre os nossos filhos. E o primeiro desses passos é a responsabilidade dos pais. Veja o verso 13, leia comigo novamente. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. O que é trazer uma criança a Cristo? Em primeiro lugar, os pais eles se sentiram na dependência do Senhor Jesus Cristo. Eles de fato eram homens e mulheres crentes e pela fé que tinham, não viram algo de melhor do que levar aos pés do Mestre. Souberam que por ali estava o Senhor Jesus Cristo, conheceram a respeito do Evangelho, tinham esperança nele e queriam o melhor para os seus filhos. O que fazer então? A responsabilidade de um pai é levar o filho aos pés do Senhor. E essa cena ela pode ser subdividida em alguns pontos que vão nos ensinar muito a respeito desse ato de levar aos pés de Cristo. Em primeiro lugar, essa cena me ensina que os pais levaram seus filhos a Cristo, e isso sem demora. Se lêssemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, especificamente o verso 16, que é o texto paralelo, é a narrativa de Lucas desse mesmo episódio, Lucas usa uma palavra lá no texto original que não deixa dúvidas. Não são crianças no sentido de jovens já, não é isso. O texto não está falando desse tipo de criança, ele está falando aqui de criança pequena. Alguns comentaristas chegam a afirmar entre 1 ano e 3 anos. Ou seja, eram crianças de colo ainda. Crianças que precisavam ser carregadas pelos pais. Então, eles não demoraram para fazer isso. Não é aquele pensamento da nossa época, é quando ele crescer. Talvez mais tarde meu filho venha. Não foi assim. É sem demora. Rapidamente eles foram entregues aos pés de Cristo. É interessante notar que o Evangelho de Mateus, ele já citou outros pais que também trouxeram outras crianças aos pés de Cristo, mas em circunstâncias distintas. Já houve um caso onde um pai trouxe a Cristo um filho que estava com um problema de saúde. Outro trouxe porque o filho tinha um problema
com possessão demoníaca. Qual é a diferença? Por que repetir essa verdade que já foi citada antes em Mateus? Porque aqui há um novo princípio. Quando um pai traz o seu filho a Cristo porque está doente, ou porque está endemoniado, ou porque está com um problema no casamento, ou porque perdeu um emprego, são justas as palavras de um pai desesperado, mas não são as melhores. Não deveríamos esperar a tragédia bater à nossa porta para entregar os nossos filhos a Cristo. A responsabilidade dos pais, o primeiro passo para que nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor, é trazer aos pés de Cristo, e isso sem demora. Poucos dias eles já têm, e nós já trazemos para os pés de Cristo. Eles estão na igreja, eles não ficam em casa, eles vêm para a igreja, e eles vão aprender na igreja, antes que algo de ruim aconteça. A tendência pecaminosa do nosso coração é trazer depois que a tragédia já chegou e já bateu a nossa porta. Então, chega uma jovem grávida, sem marido, desesperada, abandonada, e os pais, mais destroçados ainda, agora percebem a necessidade de trazer sua filha aos pés de Cristo. É bom que se faça, mas não é o melhor. Alguém se envolveu com droga, um jovem da igreja se envolveu com drogas. Onde é que esse menino estava? Era um menino que não vinha para a igreja, era um menino que saía com quem queria, viajava sozinho. E aí, quando chega o problema, é muito mais complicado para resolver. Então, uma moça chega para os seus pais e diz: conheci um garoto no colégio, um rapaz muito bom, trabalhador, boa família, bem educado. E os pais se alegram, que maravilha. E perguntam: onde ele congrega? Rapidamente a filha diz: não, ele na verdade não é crente, mas ele até gosta de ir para a igreja. E aí os pais dizem assim: quem sabe se ele não se converte no meio desse caminho, e permitem que a sua filha entre num problema como esse. Porque não trouxeram seus filhos aos pés de Cristo. E veja, trazer os filhos aos pés de Cristo não é simplesmente trazer para a igreja. E depois, quando tudo dá errado, dizer assim: mas pastor, meu filho foi criado na igreja. Seu filho não foi criado na igreja. Seu filho foi criado na sua casa. Não foi na igreja. Quando dá certo, foi a sua educação, não foi a educação da igreja. Quando dá errado, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Então, essa cena revela isso, por uma palavra que é usada. Não eram crianças já velhas, eram crianças de colo. Se você tem ou se você pretende ter filhos, não espere que eles fiquem grandes aí, decidam as suas vidas, resolvam o que tem de resolver, e aí depois você vai ficar orando, esperando se talvez eles vão querer vir para a igreja. Não perca tempo. Não perca tempo. Onde estão seus filhos agora? Onde estão os seus filhos agora? Ao seu lado, cultuando ao Senhor, ou em casa, por algum motivo bobo, tolo. Quando se traz os filhos a Cristo, grandes prazeres são tidos, irmãos.
E a gente começa a se regozijar nesses prazeres. Um filho que tem a igreja não só no domingo, mas todos os dias em casa, vai lhe dar o prazer de estar tomando banho e cantando um salmo. Está brincando com o carrinho e cantando a palavra de Deus. É um filho que vai crescer tendo o princípio da palavra e não vai seguir as doutrinas desse mundo. Agora preste atenção. Preste atenção. Que tipo de música ouve o seu filho? Veja, nós não temos problema nenhum com o que se diz música secular. Também não conheço um nome melhor para música que não é cantada na igreja. Talvez tenha, eu não conheço. Talvez seja melhor do que música do mundo. Música secular. Não temos problema com a música secular quando ela não fere os princípios cristãos. Hoje pela manhã podemos ver isso mais uma vez. A arte é a beleza da própria natureza do Senhor, nosso Deus. Mas só gostar dessa música. Teste, veja o aparelho de som do seu filho. Não sei se é o celular, se é um iPad, ou seja lá que mídia ele usa. Veja lá, na lista que eles têm, e que chamam de playlist. Veja o que é que eles ouvem. Veja o que é que eles estão ouvindo. Seria uma alegria encontrar lá que eles ouvem a palavra do Senhor. Mas deveria entristecer o seu coração se lá só tem música desse mundo. Tragam seus filhos e isso sem demora. Em segundo lugar, essa cena, inicialmente, ela revela a respeito da responsabilidade dos pais, né, que eles devem levar suas crianças a Cristo para serem abençoadas por Cristo. Veja o texto mais uma vez. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Para que eu vou levar meu filho a Cristo? Então o pai ganancioso vai dizer assim: eu vou levar meu filho para os pés de Cristo para ver se ele toma jeito na vida e estuda para ser gente. Vou levar minha filha para ver se ela se aquieta em casa e para de gastar dinheiro com besteira. Não, eu não vou levar meu filho a Cristo para isso. É para que ele imponha as mãos e o abençoe e ore. Mas aí você pode pensar, mas como isso é uma realidade na nossa vida? Porque Cristo não está mais no nosso meio, pastor. Quem lhe disse? Cristo não está mais fisicamente em nosso meio. Mas quando você, como pai de família, e você, como mãe de filhos, reúne a sua descendência e começa a orar, e começa a explicar a palavra àqueles filhos, o que é que você acha que está fazendo? É Cristo impondo as mãos e orando por ele. Um pai de família, quando reúne a sua casa no culto doméstico e faz isso, é Cristo orando e impondo as mãos sobre eles. Tragam-os, e sem demora, e tragam-os com a boa finalidade, para que eles sejam abençoados pela mão do Senhor. E aí é bem verdade, e é bem possível, que sendo abençoados pelo Senhor, transformados no coração, restaurados na sua alma, o seu filho regenerado, não tenha dúvida, as práticas também vão mudar. Nós vemos na nossa casa a mudança dos nossos filhos, a conversão dos nossos filhos, assim. Tinham dificuldade de estudar, agora eles são ávidos ao estudo. Com suas dificuldades, é bem verdade, mas mudou a perspectiva.
as amizades mudam, os lugares para onde eles vão mudam. E pasmem, aquele que na playlist só tinha música do mundo agora canta ao Senhor a sua palavra. De onde isso começou? Responsabilidade dos pais ao trazerem seus filhos a Cristo. E isto sem demora. E isto com o verdadeiro fim, para que sejam abençoados. Essa bênção, esse desejo de abençoar os filhos, não é próprio da nossa geração, é muito antigo. Veja, por exemplo, quando você olha a narrativa lá de Gênesis capítulo 4, imediatamente depois de Gênesis 3, quando há todo aquele problema no Éden. A primeira vez que houve sacrifício na Escritura foi no final de Gênesis 3, o próprio Deus sacrificando em favor de Adão e Eva. Mas quando você olha Gênesis 4, o que é que acontece? Caim e Abel, filhos do primeiro casal, eles estão no culto. E eles estão ofertando ao Senhor. De onde eles aprenderam isso? Dos seus pais. Veja também como se dava a entrada na igreja da Antiga Aliança, o primeiro sinal e selo do Antigo Testamento. Gênesis 17. A instituição da circuncisão. Quando essas crianças eram trazidas? Ao 8º dia de vida. Eles amavam ter a bênção do Senhor. Mas há um texto especial em Gênesis que eu queria que a igreja, por favor, abrisse comigo. Gênesis capítulo 48. Gênesis 48, versos 13 a 16. Toda a longa jornada de Gênesis, o livro que fala do princípio, está chegando ao fim. E para quem leu, acompanhou a história de Adão e Eva, de Noé e da sua família, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jacó, velhinho, já prestes a suspirar pela última vez. O que é que ele vai fazer antes de morrer? Ele chama os seus filhos para serem abençoados. Veja as palavras que foram registradas por Moisés. Gênesis 48, verso 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. No final da vida, o que esse homem queria para os seus filhos não era que fossem grandes empresários, grandes doutores. Esse homem já velho, vista turva, são trazidos seus filhos, Efraim e Manassés, e diz que ele cruza as mãos. Isso é intrigante, né? Porque ele foi levado a abençoar um e depois o outro com a mão direita e com a esquerda, e ele cruza e abençoa com a direita o mais novo, quando na verdade o outro era o primogênito e deveria receber a maior bênção. Porque Deus já havia escolhido um deles dois para receber uma bênção especial. Mas nenhum deles deixou de receber a bênção do Senhor. Você entende o que é isso? É você olhar para a sua família e dizer assim: não tem tempo para isso. É desde o nascimento, porque eles foram circuncidados, e até o último dia eu vou lutar para que eles sejam abençoados, para que eles estejam aos pés de Cristo. Não tem tempo para isso.
é do nascimento à morte, é uma luta constante dos pais. Você nunca vai se livrar dessa preocupação. Onde estão meus filhos? Será que são servos de Deus? E até o último dia, no leito de morte, você está lá preocupado com a alma dos seus filhos. Mas alguém vai dizer assim, e será que eles vão entender tudo isso? Será que trazer a criança, né, fazer com que ela compreenda tão cedo, será que isso vai funcionar? Veja, primeiro que nós não devemos tratar as coisas de Deus a partir desse tipo de critérios. Funciona ou não funciona? Mas se é bíblico ou não. E não tenha dúvidas, eles vão compreender o que é próprio da sua idade. O mandamento é: tragam os seus filhos aos pés de Cristo. E isso sem demora e com o melhor propósito, para que eles sejam abençoados. Primeiro ponto, primeiro passo para que seus filhos sejam abençoados por Cristo é que é a partir da responsabilidade dos pais. E o segundo tem a ver com a compreensão da igreja. Veja, volte comigo para Mateus capítulo 19. Verso 13, parte B, e verso 14. Parte B, depois do ponto e vírgula, diz assim: mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Veja que os discípulos tiveram um certo incômodo aqui. Imagine que a multidão deveria ser grande, muita coisa para Jesus fazer, muitas atividades ainda para cumprir, e aí chegam crianças perto dele, né? E vão sendo trazidas, né, pelos pais no colo, puxadas por ali, e aí os discípulos pensam: que desperdício de tempo, tanta gente precisando aí ser evangelizada, e agora essas crianças aqui, né, fazendo com que Cristo se atrapalhe no seu tempo. Não tenha dúvidas que os discípulos tinham certo equívoco a respeito da posição das crianças na igreja, que eles não compreendiam muito bem a posição das crianças no reino de Deus. Porque nós tendemos a pensar assim, veja se não é. Quem é a igreja? Os jovens que estão evangelizando, né, que ajudam nos trabalhos da igreja, estão ativos. Os adultos que trabalham, né, que muitos deles já são oficiais da igreja. E aí nós desprezamos os mais velhos, e muitas vezes nem lembramos deles, e desprezamos os mais novos, e parece que eles não fazem parte da igreja. Isso é uma coisa tão séria que em uma igreja ou outra, uma denominação ou outra, você não tem, por exemplo, a criança no hall de membro. Não é o que vamos tratar daqui a pouco. A criança não está lá no hall de membro. Por que isso? Muitos são os motivos, mas basicamente porque eles entendem que a criança ainda não faz parte da igreja, que a criança ainda não está no reino de Deus. Ora, Cristo diz: dos tais é o reino dos céus. E aí eu não coloco o nome da criança num rol de membro. Eu não coloco. Veja, ela é ou não é parte do reino de Deus? Para ser parte do reino de Deus, precisa ter o Espírito de Deus. Então, será que a criança tem ou não? Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 44. Isaías 44. Verso 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
A palavra do Senhor é: vai ser abençoado você e a sua casa, e o meu espírito vai ser derramado sobre você e sobre a sua descendência. Essa descendência, quando nascia, ao 8º dia, era circuncidada. Por quê? Porque se subtendia que essa profecia era verdadeira, que os filhos da aliança têm o Espírito de Deus, e que por isso eles devem ser incluídos no meio do povo de Deus. E, portanto, se fazem parte do corpo de Cristo, logo foram convocados ao culto. Porque eu não posso entender algo diferente. Se eles foram convocados por Cristo e fazem parte do corpo dele, quem é que foi convocado para o culto? Todos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós e a nossa descendência. Você e seus filhos. Nós vamos tratar agora desse ponto especificamente. A criança como membro da igreja no culto. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por alguns textos do Antigo Testamento, chegando até essa verdade no Novo. E eu queria que você voltasse agora lá para Êxodo capítulo 12. Verso 24. Aqui os irmãos bem conhecem o texto, a instituição da Páscoa. E a Páscoa é parte do culto, elemento de culto, né, que vai ser a ceia do Novo Testamento. Então, a Páscoa como elemento de culto. Quem estava lá para ver, né, essa instituição divina sendo exercida, sendo ministrada na igreja? Verso 24 diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Atente para esse ponto antes de entrarmos em toda a questão. Haverá sempre essa necessidade de falar a respeito do culto que é para mim e para a minha família. Eu li um artigo esses dias de um autor não muito conhecido da Igreja Reformada americana, Thomas Meersman, e a respeito do culto e a participação das crianças. Um argumento fantástico quando essa expressão é tratada, nós e nossos filhos. Por quê? Porque ele diz assim: Cristo não veio salvar pessoas individualmente. Preste atenção. Porque esse é o espírito da nossa época. Cristo veio me salvar. Há sim um aspecto da verdade que é individual e que é intransferível. Eu não posso transferir minha salvação para o meu filho. Não é isso. Cristo veio salvar um por um. Mas, por outro lado, Ele salva casas. Ele salva famílias. Não é à toa que os discípulos, né, lá em Atos 16, quando são questionados pelo carcereiro a respeito de como eles devem fazer para ser salvo, como o carcereiro pode ser salvo, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua, porque é um princípio, é tu e tua casa. Cristo não veio salvar pessoas individualmente, ordinariamente ele salva a casa completa. E depois você entende, é igreja. Não tem essa história de indivíduo, simplesmente. O indivíduo um por um, mas é o indivíduo que vai se juntar pactualmente ao corpo de Cristo. Não tem isso. Fui salvo sozinho. Então, seguindo ainda com a leitura, no verso 25 diz: e uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ora, você está num ambiente de culto e as crianças perguntam quando vem a Páscoa. Entenda, novamente, a Páscoa foi elevada à ceia do Senhor por Cristo em Mateus 26. E os filhos vão perguntar: o que é isso? Eles viam os elementos lá da Páscoa
assim como vem o pão e vinho, e toda hora querem pegar, né, querem tomar. Por quê? E daqui a pouco eles vão dizer, por quê? Por que isso? Você não vai ter como responder se ele não está no culto. Não tem como responder, porque ele não viu o drama realizado ao vivo. Ele ouviu falar, ele viu a professora lá da salinha dizendo alguma coisa a respeito, mas ele não viu o pão e o vinho. Então ele não tem como perguntar, não cria esse bom questionamento com o filho. E aí, você vai fazer doutrina num texto só, pastor? Não, vamos lá, vamos continuar. Josué, capítulo 8. Josué 8, verso 35. Verso 35 diz assim. Veja, no verso 30 há o título, renovação da aliança. A renovação da aliança se dava na congregação, no ajuntamento solene, que comumente nós chamamos culto. Então veja, verso 35. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. A palavra congregação, utilizada no Antigo Testamento, quando ela é transferida ou traduzida para o grego na Nova Aliança, ela geralmente é traduzida por igreja. Igreja. Então, ele leu a lei para toda a igreja. Quem era a igreja? E para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que estavam no meio deles. A palavra não era lida no culto sem a presença das crianças. Elas estavam lá. Então agora, segundo livro de Crônicas, andando um pouco mais, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o Judá, o que é isso? Todos os homens, mas não só os homens, mulheres, e aí veja, crianças e filhos. Por quê? Porque criança muito pequenininha e filho, a criança mais velha. Como é que é formada a igreja? Criança de colo, criança, jovem, adulto e idosos. Essa é a igreja do Senhor. Mais alguns passos no Antigo Testamento. Vamos lá para Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Veja, mais uma vez, a igreja, a congregação, os homens, as mulheres, os filhos mais velhos e os que mamam. Criança de colo também foi convocada a congregação. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Eu queria que você abrisse comigo na carta de Paulo a Éfeso. A igreja de Éfeso, no capítulo 6.
Verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo, que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, chama os filhos dos crentes de santos, aqui ele fala diretamente para os filhos. A carta era escrita pelo apóstolo, levada à igreja e lida, pregada, como é pregada hoje. Quem estavam ali para ouvir? Os adultos, os idosos e os filhos. A ponto do apóstolo Paulo falar diretamente por eles. Você veja um vocativo aí: filhos, obedecei a vossos pais. Ele direcionou aquelas crianças que estavam ali: vocês precisam aprender a obedecer aos vossos pais. Onde é que eles aprenderam isso? No culto. De onde é que surgiu todo esse movimento de tirar a criança do culto? Porque se já foi assim um dia, onde foi a queda da igreja? É interessante que quando novas invenções humanas chegam à contemporaneidade, e nós somos frutos desse contexto que vivemos, nós achamos que a vida inteira foi assim. E parece que sempre em cada igreja tinha uma salinha, para um berçário, a salinha de tanto a tantos anos, ali para cuidar das crianças. Parece que sempre foi assim. E não foi. Já vimos biblicamente que não foi. Onde está, então, a queda da igreja a esse respeito? Quando a pedagogia moderna entrou no nosso meio, ela começou a mudar muita coisa na igreja, não só a salinha das crianças. Mas, por exemplo, o sermão não pode mais ser 1 hora, não pode. Porque vem um especialista da aula, o pastor. Pastor, nós pesquisamos aqui, e depois de 1 hora ninguém presta atenção, depois de meia hora ninguém presta atenção. Vá falar com Paulo, que em Atos 20 pregou até meia-noite, até um cair, duro, morto. Veja, nós não estamos dizendo aqui que tem que pregar até meia-noite, mas que você quer dizer que Paulo não conhecia isso? Que Deus desconhecia as grandes técnicas da pedagogia, e agora, no século 21, um sábio da nossa época compreendeu que nós não temos como ouvir um sermão de mais de meia hora. Não acredito nisso. Então mudou o tempo da pregação, mudou a linguagem, então você não pode mais falar de pecado. É um pequeno equívoco, um erro, você precisa se consertar. E aí mudou também o tratamento com as crianças. A igreja precisa entender isso. É responsabilidade da igreja cuidar das crianças. Então, como é que eu vou cuidar das crianças? Elas vão ficar no nosso meio. E esse tipo de tentação, irmãos, que nos rodeia em todo canto. Porque, veja só, você é pai, e você vai para o shopping center. Tem lá um lugar para você pagar, e seu filho fica lá, aquartelado, enquanto você vai fazer suas compras. Você está pagando alguém para fazer o que você deveria fazer no shopping. Você vai almoçar, e seu filho não para quieto, Aí não é que eu tenha de educá-lo, não. Onde tem parque, se o restaurante não tem parque, então eu não vou. Se escolhe restaurante também por isso. Vou precisar sair de casa, então paga uma babá. Então você vai se acostumando a terceirizar a educação dos seus filhos. Aí é colégio de tempo integral. O menino entra de manhã, sai de noite, quando chega em casa cansado, ele não vai dar trabalho, porque não tem nem condição física mais para dar trabalho. Ele acabou já todo o fervor dele ficou no colégio. E aí você se acostuma com essas coisas e vê que é bom e que é confortável, e diz assim: e por que não tem isso na igreja? Só que aqui a natureza é diferente.
A natureza do culto é diferente. Mas nós não temos problema que na escola dominical haja um ensino apropriado para as crianças. Nós temos no nosso meio. Inclusive, vamos começar a dividir em mais salas para que, né, haja uma compreensão para cada idade. Mas o culto tem uma natureza distinta da escola dominical, porque o culto foi ordenado, foi prescrito, e vocês viram que do começo ao fim as crianças estavam no meio do povo de Deus. Então eu não tenho direito de retirá-las do culto. Os filhos dos crentes adoram com seus pais, com seus avós e com seus irmãos, todos juntos, a despeito da grande tentação, que não é só para os pais, mas veja se não é a tentação para o pastor também. A criança não para, tem dia, já vimos aqui, tem dia que todas parece que combinam para chorar todas juntas, né? Então, isso é uma tentação para o pastor dizer assim: então vamos acabar com isso, vamos criar uma salinha. Mais uma vez, nós não julgamos a prática, a teologia pela prática, mas a prática pela teologia. Então é uma tentação para o pastor, é uma tentação para os irmãos, é uma tentação para todo mundo. Mas o Senhor mandou e nós estamos dispostos a fazer. E quando se faz o contrário, pragmaticamente, porque se parece que funciona, também tem problema. Eu queria tratar alguns problemas aqui de quando se tira o filho do culto. Em primeiro lugar, quem ficará com as crianças enquanto você está no culto? Alguns dias eu estava conversando com uma moça, né, filha de um homem crente, e que muito tempo ela trabalha na salinha de crianças no horário de culto. E ela veio com o coração triste mesmo. E o pai dela tem aprendido que as crianças devem ficar no culto. E ela disse assim: eu sempre entendi, pastor, que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era. Porque toda vez que eu ia para a sala e passava 2 horas tomando conta das crianças dos outros, enquanto eu deixava de ouvir a pregação, de cultuar com os irmãos, e estavam os pais dessas crianças que são responsáveis por ele lá, em pé, cantando ao Senhor, sentado, ouvindo a palavra, e eu não paro 1 minuto, eu via que tinha alguma coisa errada. Veja que até pela prática, com o tempo, isso fica perceptível. São mulheres que passaram anos, muitas vezes sem participar do culto, sem poder cultuar o Senhor. E elas viraram babás da igreja. Quem vai tomar conta enquanto você tem esse regozijo aqui? Alguém tem que tomar conta. Ou vai ser você, que é o pai e a mãe, ou você vai terceirizar. Então esse já é um problema claro na igreja. O segundo problema, ainda mais complexo, é quem vai ensinar. Quem vai ensinar? A nossa igreja, até a escola dominical, né, nós temos tido esse entendimento, o ensino são com os presbíteros. Só presbítero da aula. Porque eles são aptos para o ensino e receberam imposição de mãos de um presbitério para poderem ensinar. Então, quando você tem uma salinha para criança, o que é que você está dizendo? Tem um ministro ordenado, um homem que foi separado por Deus, que passou 4 anos no seminário, que recebeu imposição de mãos de um presbitério, que se preparou a semana inteira, e Cristo vai falar. Aí naquele momento você diz: não, mas é melhor tirar para aquela moça que, com toda boa intenção, eu não tenho dúvida disso, com toda boa intenção, vai pregar sem ordenação. Parece radical? Abra comigo sua Bíblia em Números, capítulo 12. Números 12.
Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. Qual foi o problema aqui? Uma mulher bem intencionada, da família de Deus, da família de Moisés, ela disse assim: que história é essa? Que Deus só fala com Moisés? Não é assim não. Deus pode falar com qualquer um de nós. Não tem essa história de só pastor pregar, não. Deus pode usar qualquer um. Em certo sentido, é verdade que todos foram convocados para um determinado tipo de pregação. Mas até as palavras que são usadas no Novo Testamento para esse tipo de pregação é diferente daquelas que são comparadas a assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor só foi dado a quem foi legitimamente chamado e ordenado para aquele fim. Então a pregação particular que você evangeliza, a palavra ela tem ideia de testemunho. Se for nesse sentido, todos devem pregar. Mas a pregação pública, é que tem caráter de assim diz o Senhor, não é de todos. E Miriam disse: é sim, eu posso ser profeta também. Aí Deus disse: quando eu tenho um profeta, eu falo com ele boca a boca, e eu ordeno ele para que fale por mim. E aí veio a disciplina. Ela ficou leprosa. Quem se lembra da pregação de Mateus 8, se lembra também da pregação de Levítico 13, está ciente que a lepra do Antigo Testamento não era simplesmente doença, mas era algo espiritual. Ela foi acometida de uma censura eclesiástica. Ela foi disciplinada, porque ela tentou usurpar a ordenação que não foi dada a ela, usurpar o ministério da pregação pública. Aí você pergunta: mas eu não vi nenhuma menina ou moça ou jovem dessa aqui, né, que dá aula ficando leprosa. Mas lógico, nós estamos noutra administração, né, da mesma verdade. A verdade não mudou, mas há uma outra administração. Onde está então a disciplina do Senhor? Onde está? Igrejas fracas, crianças fracas na fé, mulheres como essa que vieram me contar, doentes espiritualmente porque ansiavam por ficar no culto e não podiam. Você quer lepra maior do que essa? A mão de Deus pesando sobre a igreja. Crianças que não conseguem entender nada a respeito do Evangelho, né? Tivemos algumas experiências aqui na igreja muito boas com crianças na igreja, né? Mães vêm relatar dizendo assim: pastor, fantástico, cheguei em casa, meu filho ficou repetindo a palavra que o senhor disse lá no sermão, né? Algumas mães já vieram dizer isso. E que eles aprendem o que é pecado, né? Porque é um tema repetitivo, eles estão aqui, estão ouvindo, e aí eles vão repetindo aquilo ali até, né? Crianças que começaram a cantar o salmo, a doxologia final. De onde eles tiraram isso? Do culto. São os benefícios de trazer os filhos a Cristo, aos pés de Cristo. Mas quando você entrega para alguém que não foi ordenado a ensinar,
aí você perde um grande benefício. E se há algum benefício, eu não tenho dúvida que na prática existem alguns, ainda assim é pecaminoso, porque não é ordem do Senhor. Uma outra dificuldade a respeito de tirar a criança do culto diz respeito à hora que elas saem. Já prestou atenção nisso? A maior parte das igrejas deixam as crianças no culto até a hora da pregação. Por quê? Porque naquela hora eles precisam ter uma pregação diferente. Talvez assim, uma das frases mais contundentes que eu ouvi a esse respeito, foi do pastor Joseph Piper. Pouco tempo, né? Foi publicado inclusive no Facebook. Muito boa. Ele diz assim, preste atenção. Se você soubesse que Cristo estaria na igreja, na sua igreja, no próximo domingo pregando, você teria coragem de tirar o seu filho do culto? A resposta é claro que não. E o que você acha que acontece quando o ministro ordenado abre a palavra do Senhor e fielmente expõe a palavra? É Cristo falando à igreja. E você tira seu filho do culto, do lugar onde Cristo está. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz que Cristo canta louvores no nosso meio, na congregação. Mas se seu filho não está, logo não pode cantar louvores com Cristo, porque foi retirado. Todos esses benefícios só podem ser efetivados na sua família se seus filhos estiverem no culto. Há também ainda a reação, né? O último ponto dificultoso a esse respeito é a reação das crianças quando chegam àquela determinada idade. Geralmente eles se propõem 12 anos e eles vão ter que voltar para o culto. É outra confusão. É lógico que vai ser problemático. Uma criança que passou 12 anos longe do culto, você não espera que ela chegue no culto, né, que é completamente diferente da salinha, e ache aquilo natural. Mais uma vez, me valendo de uma outra, né, uma senhora que cuida de crianças já há muito tempo, numa igreja irmã, ela chegou para mim numa conversa de gabinete e disse assim, eu provocando ela a respeito da participação das crianças, ela disse, pastor, eu não sabia dessa motivação teológica, não. Mas uma coisa eu percebi. Quando eles passam toda a vida, até os 12 anos, fora do culto, e nós vamos tentar inseri-los no culto aos 12 anos, eles não conseguem. E agora nós descobrimos uma forma de resolver o problema. E eu fiquei esperando, né? Então vamos trazer a criança para o culto. Ela disse, não. Nós fizemos agora um culto de transição. Então nós fazemos um cultinho para essas crianças que estão em fase de transição. E aí tem recolhimento de oferta, pregação, leitura. Um abismo chama outro abismo. Um problema vai chamando outro problema. Porque naturalmente eles teriam aprendido no culto como se comportar diante do Senhor. Naturalmente, isso seria assim. Mas há também um recado para a igreja. Há um ensino para a igreja. Porque se a questão é compreensão da igreja, não é compreensão simplesmente de que eles precisam estar no culto, mas que eu tenho que ter paciência com os meus irmãos, os meus pequenos irmãos. Porque eles têm necessidades que eu não tenho mais. Então, é fato, irmãos, as crianças vão chorar, vão ficar inquietas, vão gritar algumas vezes. Mas você não vai fazer como os discípulos tentaram fazer. Então, tira de um meio, do nosso meio. Não importune o culto, não importune Jesus. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós não vamos fazer o contrário. A igreja precisa aprender a ter paciência
com os nossos pequeninos. E como eu tenho paciência com os pequeninos? Preste atenção nisso. Bebezinho é coisa linda. A gente olha, já dá vontade de rir, já dá vontade de pegar, já dá vontade de colocar no colo, de brincar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Bebezinho no culto é nosso irmão. Eu preciso tratar ele como irmão. E ajudar as mães que estão ali treinando seus filhos. Então, começou o culto, não olha mais para o filho, para a criança que está na sua frente. Ah, é muita insensibilidade, pastor, eu fico olhando o culto todinho para mim, eu não vou nem... Não, naquele momento não. Para não atrapalhar o trabalho da mãe, coopere com o trabalho das mães na igreja. A mãe está ali treinando o filho, ela está ali, né, segurando, mostrando a ele que ele tem que ficar quieto, e você começa a brincar com ele. Não faça isso. Não faça. Evite estimular a brincadeira. Quando a criança chorar no nosso meio, a tendência natural é virar e olhar. Volte rapidamente o seu olhar para o ponto da liturgia que está sendo ministrado. Deixe que a mãe faça o trabalho dela. Ela sabe o que fazer. As mães da nossa igreja são orientadas como proceder com as crianças. Elas ficam em locais estratégicos, porque há uma sala de apoio aqui, de treinamento, que elas vão lá disciplinar, orientar, acalmar os filhos. Então não precisa você ficar olhando. Começou a chorar, continue fazendo o que você estava fazendo. Adore ao Senhor e deixe que as mães trabalhem nos seus próprios serviços. Mas há também uma perspectiva a respeito das mães. Eu queria a atenção de todas elas. As que são e as que ainda vão ser. Porque é importante que a mãe entenda que a sala que nós temos aqui ao lado não é um anexo da igreja, no sentido que você pode passar o tempo inteiro lá na salinha. Não funciona assim. Eu sei que você ouve, mas não é esse o sentido. A sala de treinamento é para treinamento. Então ele começou a ficar inquieto, aí começa o trabalho da mãe. Vai lá, acalma e volta. Por isso que é bom ficar sempre num lugar estratégico, para ir lá rapidamente e voltar. Começou de novo, vai lá e volta. Uma terceira vez, se for necessário, disciplina e volta. Não fiquem na sala. Não fiquem. Porque primeiro é uma falta de reverência com o culto, e em segundo lugar, você não está ensinando seu filho. Ele vai aprender que toda vez que ele chorar, você tira ele. E fica lá. Você tem que ir lá e voltar para cá. Para ele ver. Eu fui lá só para ser exortado. E voltei para cá. E não brinquem com crianças de colo. Elas têm uma facilidade imensa, né, de conseguir ludibriar as mães nesse sentido. Aprender como fazer. Se eu choro, ela me tira. Logo, eu choro. Então, não cedam à pressão. As mães precisam ser diligentes. E aí há um princípio universal para pais e mães. Culto doméstico. Esse é o ponto, irmãos. Não ache que o seu filho vai chegar na igreja e virar um anjo. Porque isso é impossível. Filhos tranquilos na igreja, que ficam em paz na igreja, são filhos que têm culto doméstico. Por quê? Porque todo dia eles estão sendo acostumados ali. 10 minutinhos, 15 minutinhos da sua vida que você tira para o culto doméstico. E ali, nesse culto doméstico, não é para a criança ficar brincando, correndo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A criança fica no seu colo. E não vai sair dela. E vai tentar, e você vai treinar, porque é o treinamento diário para o culto no domingo. Assim ele vai aprender. Assim ele aprende. E você pode trazer também, por exemplo, para a reunião de oração. Vai fazer o mesmo. Ele não vai ficar perambulando, vai ficar na sua mão, no seu colo, e vai aprender. Na reunião de oração, ele também está sendo treinado para isso. Para aprender, né, a ficar quieto. E assim você vai estar educando o seu filho a respeito das coisas do Senhor. Para quando ele crescer, não dizer que na presença do Senhor dá vontade de pular.
para você não ter essa vergonha na sua vida. Ele vai dizer, não, na presença do Senhor não dá vontade de pular, nem de correr. Na presença do Senhor, eu me constranjo e eu me alegro. Eu aprendi isso desde cedo com os meus pais. Então, o primeiro passo para o filho ser abençoado, né, aos pés de Cristo, é trazê-lo. É responsabilidade dos pais. Em segundo lugar, compreensão da igreja. E em terceiro lugar, depende também da vontade de Deus. O último ponto está nos últimos 2 versos, versos 14 e 15. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Você imagina quando está doente, né, passou por alguma enfermidade, né, mais séria, e por certo tempo você perdeu, né, a mobilidade. Não sei se você já teve a oportunidade de andar numa cadeira de rodas porque não conseguia ficar em pé. É terrível. Terrível, né? Para quem já é cadeirante, eles têm já o costume, mas para quem nunca precisou, é terrível. Você precisa de outra pessoa para tudo. Você não vai para um canto sozinho, você é levado pelos outros. A criança é exatamente assim. A criança tem pernas, mas não pode ir até Cristo. Tem braços, mas não pode fazer a obra do Senhor. Tem alma, mas não pode ainda compreender a profundidade espiritual das coisas de Cristo. Então ela precisa ser levada pelos pais e receber a bênção do Senhor. Então essa cena ela tem 2 ações duplas, né? Uma ação dupla. É a ação dos pais levando os filhos nos braços, e depois o texto diz: impondo ele as mãos, ele esticou as mãos para a criança. Ela não tinha como ir. É o pai que vem e é Cristo que impõe as mãos. Então há um aspecto da vontade de Deus envolvida. Deus deseja abençoar os nossos filhos. Deus deseja abençoar os filhos da aliança. E Ele deseja tanto que Ele estica os braços para abençoar a sua prole. Entenda bem isso. Não é só sua força, não é só a compreensão da igreja, é a vontade de Deus. Deus quer abençoar os nossos filhos. Ele deseja, Ele ama os nossos filhos. E por que os filhos são usados aqui? Se vimos, né, na introdução, eu disse que toda a sessão trata da salvação, né, pela graça, né, sem obras. Porque a imagem da criança é perfeita para dizer isso. Eles não têm como ver a Cristo. E mesmo assim são salvos. Eles não têm como adorar, mas Deus quer. Eles não têm como adorar como nós adoramos, mas Deus quer que eles assim o façam. E Deus estende o seu braço para os nossos filhos. Não é o ponto principal do texto, também. Mas é impossível não lembrar da cena do batismo. Quando Cristo, por meio do ministro ordenado, estende a mão e abençoa o seu filho. Ora, se a circuncisão, se a Páscoa veio ser ceia, logo não tem como pensarmos diferente, a circuncisão veio a ser batismo. Palavras de Paulo aos Colossenses, muito claro. É o batismo de Cristo. É a circuncisão de Cristo. Então, quando o seu filho nasce, não demore a trazer aos pés de Cristo, também para que Ele imponha as mãos sobre a cabeça do seu filho, por conta da teologia da aliança, irmãos. Veja, nós temos muito apreço pelos nossos irmãos batistas, são irmãos queridos nossos. Nós temos mais apreço ainda pelos batistas reformados.
Mais uma vez, citando Thomas Misma, ele diz: batistas reformados ou calvinistas não são calvinistas de fato, em toda a extensão do conceito, porque se esquecem desse ponto. A aliança não é para mim só, é para mim e para os meus filhos. Então não vou deixar de trazer meu filho para receber o sinal e selo da nova aliança. E isto sem demora. Os primeiros dias, procuro o conselho da igreja. E com alegria digo: eu quero que Cristo imponha as mãos sobre o meu filho, para que ele receba a bênção e que o pastor ore por ele. E você está repetindo a cena de Mateus 19, verso 13 a 15. Por fim, ainda pode ficar aquela dúvida, aquela última dúvida que sempre fica: mas será que eles são salvos? O texto está falando aqui de filhos da aliança, não está falando de filhos do mundo. Filhos da aliança, será que eles são salvos? Eu trouxe 2 citações aqui de 2 documentos confessionais. O primeiro são os cânones de Dort. Eu queria que vocês ouvissem rapidamente essa leitura. No artigo 17 diz assim: devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Ela testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Por isso, os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da salvação e eleição de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Os cânones de Dort dizem: você não deve ter dúvida da salvação e eleição dos seus filhos. É muito enfático em dizer isso. Os padrões de Westminster, aos quais nós abraçamos, estes aqui são das igrejas reformadas holandesas, dizem o seguinte, capítulo 10, na seção 3ª: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. O nosso símbolo de fé, ele é mais cauteloso. Ele é um pouco mais cauteloso. Porque ele diz assim: as crianças que morrem na infância, e entre 2 vírgulas, sendo eleitas, não está negando a possibilidade que os nossos filhos sejam eleitos. Não há distinção, não há contradição nos 2 símbolos. Eles dizem exatamente a mesma coisa, um com mais clareza, o outro com mais precaução. Eu não tenho por que ter dúvidas. Meu filho é filho da aliança, é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas últimas aplicações a respeito desse grandioso tema, irmãos. Lembre-se, quando for fazer projetos a respeito da vida dos seus filhos. Você pode pensar no emprego dele, no lugar onde ele vai morar, com quem vai casar. Ore por todas essas coisas. Mas se tem algo que vai lhe trazer satisfação plena a respeito da sua descendência, é se eles são filhos do Senhor, se eles são servos de Deus. Essa é a maior alegria que você pode ter, se eles são servos de Deus. E preste atenção também nesse ponto, porque você pode ser muitas vezes tentado até mesmo a mudar de igreja para não ter tanto problema com seu filho. Mas deixa eu lhe dizer algo. Conversando com um pastor, alguns dias também, ele veio me contar, né, falamos sobre criança no culto e tudo, ele disse assim: interessante que eu nunca compreendi muito bem a teologia da aliança, mas sempre percebi que estava errado minhas filhas saírem do culto.
E por isso as três estavam no culto o tempo todo. E ele disse assim: nós sofremos pressões na igreja, das irmãs, sofremos pressões nossas mesmas, porque a tentação é muito grande. E depois de uma longa jornada, ele disse assim: eu tenho tanto prazer em ver minhas filhas, o resultado desse esforço hoje com minhas filhas na igreja. E ele disse: mas eu fui confrontado nesses dias com um presbítero que chegou para mim e começou a me acusar de ser radical, que não tem compreensão, ignorante, não entende a linguagem das crianças. E depois de tudo isso, sabiamente aquele pastor disse: eu só queria lhe perguntar uma coisa: onde está seu filho? O presbítero calou e não tinha o que responder, porque os seus filhos estavam fora da igreja. Foram criados com toda a liberdade desse mundo, com todas as possibilidades de escolher o que queriam, e hoje estão no mundo. As três filhas desse pastor são três servas de Deus e servem ao Senhor no culto até hoje. Você pode pensar assim: pastor, que palavra confrontadora. Mas agora eu não sei mais o que fazer. Meu filho está desviado, não quer saber de Cristo, e eu só vim aprender isso agora. Sabe de uma coisa? Você não deve desistir, não. Você não deve desistir. Você tem ainda como trazer seu filho para Cristo, ao invés de desistir e entregá-lo nos braços de Satanás. Traga seu filho a Cristo por meio da oração e do testemunho. Tenha uma vida digna em casa. Mostre o seu compromisso com o Senhor e ore por ele, porque nem tudo pode estar perdido. E você que ainda não tem filhos, ou ainda educa seus filhos, não brinque, não deixe para depois. A hora de trazer os filhos a Cristo é agora, porque é responsabilidade dos pais, porque é parte da compreensão da igreja, e porque também é vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Queria convidar o presbítero André Nakamura a fazer uma oração final agradecendo ao Senhor. Em seguida nós vamos cantar o nosso Deus. Louvado seja sempre o Senhor no meio de nós. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa hoje, durante todo o dia, Senhor. E numa noite como essa, escutar a Tua santa palavra, Senhor, que nos exorta é verdade, Senhor, mas também nos direciona para o caminho certo da criação dos nossos filhos e a forma ordinária que Tu abençoa a casa, Senhor, dos Teus servos. Nós te rendemos graças, Senhor, pela compreensão que o Teu Evangelho dá, de que quando os filhos da aliança, Senhor, eles chegam à igreja, a igreja se alegra porque novos membros, Senhor, foram adicionados à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só na igreja invisível, Senhor, mas também na igreja visível. Por isso eles são arrolados, Senhor, no rol de membros. Nós te louvamos, Senhor, porque essas verdades, muitas vezes distorcidas no nosso meio evangélico, e também, Senhor, com esses novos ensinos seculares que têm entrado no meio da Tua igreja, Senhor. Num dia como hoje, nós podemos entender qual é a Tua verdade e que é a verdade absoluta. Obrigado, Senhor, pelo culto que nós prestamos, Senhor.
Nós entendemos que isso só é possível por conta do sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus Cristo e porque tudo quanto nós fazemos aqui, Senhor, é mediado por Ele. Nos auxilia, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para que essas palavras, Senhor, que foram ministradas, porque Cristo falou à sua igreja, elas possam não só ter entendimento intelectual e nós possamos falar dessas palavras que aprendemos hoje, mas que isso vire realmente prática de nossas vidas, Senhor. Que aqueles que não tinham compreensão disso e que hoje foram falados por Deus sobre isso, que eles não pensem duas vezes em botar a Tua palavra em prática, Senhor. E que em de toda dificuldade, Senhor, que possa aparecer e que possa acontecer durante essa transição, o Senhor possa abençoar os pais, Senhor, os Teus servos. Nos auxilia, Senhor, durante esse resto de dia, o dia Teu santo, para que nós façamos tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Nessas coisas nós Te agradecemos e louvamos o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.